E aí você fala, amanhã eu ando. Só que até você andar, você já está com culpa. Porque no fundo você queria estar andando. E ao invés de você encontrar felicidade no dia seguinte, você vai chegar no dia seguinte com a melancolia do que você não fez no dia anterior. Ficar sentado não pode ser normal. Você não está cansado mentalmente porque o seu corpo está parado, o seu corpo não está em movimento. Você movimente-se, mas não precisa ir para a academia treinar de noite quando você está exausto. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Estudos Dizem, com um tema e um convidado muito especial. Daniel, quero em primeiro lugar te agradecer por estar aqui. Antes de te apresentar formalmente, eu quero te agradecer por estar aqui, dedicando um pouco do teu tempo, do teu conhecimento com todo mundo que está nos ouvindo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar falando com pessoas que estão dispostas a mudar um pouquinho esse mundo, mudar um pouco a vida das pessoas, saindo um pouquinho do senso comum. Estou aqui à disposição para ajudar no que vocês precisarem. Pô, muito obrigado. E galera, deixa eu apresentar vocês aqui, o Daniel, para vocês conhecerem o calibre do nosso convidado hoje aqui. E assim, ó, esse assunto, ele faz eu chamo de uma mudança de paradigma, dá um shift, né? Uma mudança na nossa percepção em como a gente enxerga algumas coisas, e acredito que se você assistir esse episódio até o final, você vai ter uma percepção diferente sobre movimento em relação à nossa vida, em relação ao nosso bem-estar, felicidade e outros aspectos da nossa vida. Mas eu quero te apresentar o Daniel aqui de uma vez. Vamos lá. O Daniel, ele é professor de educação física voltada para o trabalho. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Pesquisador, palestrante, fundador do app Pausa Ativa, e ele também implanta rotinas de pausas ativas dentro das empresas para promover o bem-estar e outros benefícios. O Daniel, ele tem mestrado em Ciência da Motricidade Humana, ele é membro da Rede de Estudos de Comportamento Sedentário, me corrija se eu estiver errado ali, também é auditor do Prêmio de Qualidade de Vida da ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida, e mais um monte de outras coisas aqui que ele já fez ao longo da vida que não vai caber aqui agora, mas agora eu quero apresentar vocês, apresentei na verdade aqui o Daniel, e mais uma vez quero te agradecer, parceiro. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse tema que eu estudo há... Vou falar quanto tempo, porque vai mostrar a minha idade, mas contar um pouquinho do que eu tento fazer, o que eu tento propor. A ideia do meu trabalho, só para contextualizar, eu já estou trabalhando na área de educação física desde 1999. Então, eu sou da época que tinha acabado de surgir o Conselho de Educação Física. Então, era uma época bem embrionária. Então, já era uma época que você já começava a estudar, já estava trabalhando. Então, eu tenho uma experiência muito forte dentro do ambiente de academia, dentro do ambiente de físico. Já coordenei academia, já coordenei programas de estágio, já dei muita aula particular. Em 2008 eu comecei a só dar aula particular, começar a tentar entender o processo de atendimento e de contato diretamente com as pessoas. E eu comecei a perceber que 90% ou mais das pessoas que me procuravam, elas buscavam o motivo da estética e da performance. Na verdade, o que elas estavam conquistando, na verdade, era empatia, relacionamento e felicidade. E hoje ainda é um pouco assim, ou seja, o sistema ele nos atrai pela estética ou pela necessidade, mas o que você encontra se você continuar dentro de uma maneira ordenada e equilibrada é prazer, é felicidade, é satisfação. E por que isso acontece? Eu comecei a perceber estudando, eu sou apaixonado pela saúde mental, eu sou apaixonado pela neurociência. Eu comecei a perceber que o movimento, ele é praticamente, eu falo muito, a catapulta da vida. E eu dou uma brincadeira para você, ô Márcia, para você, só para trazer uma provocação para vocês pensarem, para nortear toda a nossa minha visão de atividade física e de movimento. Márcia, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Cara, hoje eu tô acordando e fazendo uma mamadeira pro Miguel. É a primeira coisa que eu faço. Exatamente, mas antes de você fazer a madeira do seu filho, do Miguel, você abre o olho. Correto. E abrir o olho é o quê? É um movimento. Dos músculos da face, da pálpebra. Então você não sairia da cama se você não abrisse o olho. Perfeito. Então o movimento é tudo. Você não toma banho se você não tiver movimento. A princípio, você tem que te dar banho. Você não vai escovar o dente, você não vai fazer a madeira do Miguel. Tudo é movimento. Mas as pessoas enxergam o movimento ainda por uma construção esportiva. Correto. E
trazendo um pouco um texto que eu fiz para o Globoesporte.com, que eu questionava o seguinte: quem você se identifica mais, com um agricultor ou com um soldado? Se você se olhar hoje, dentro de uma sociedade grega lá antes de Cristo, você se sente mais afinizado em ser um senador, um filósofo, um mercador, uma pessoa dona de casa, uma pessoa da cidade ou um soldado que vai para a guerra e que protege, que luta? Cidade. Quantos soldados você acha que tem em percentual da população brasileira? Quantos soldados tem, mais ou menos, no nosso país, pronto para a guerra, pronto para a luta, que escolheram ser soldados, ser militares? 1%? Eu ia chutar 1%. Eu ia chutar 1%. Faz sentido você promover exercício, atividade física com metas, no pain, no gain, o personal quer me matar, quanto mais dor, melhor, eu tenho metas a cumprir. Entende onde eu quero chegar? Entendi. Se você pensar nos povos antigos, na época da Olimpíada, que eu citei a Olimpíada, ela foi desenvolvida para soldados, por militares, para poder reduzir o estado de ócio entre as forças militares que eram profissionais em período sem guerra. Os jogos, na época dos jogos dos certos para gladiadores, era tudo soldado. Então ninguém naquela época fazia academia para se tornar soldado, eles eram ativos naturalmente. Só que em detrimento de 50, 60, 70, a gente começou a ver as academias, aquelas aulas de aeróbica que tinha na televisão de manhã, e criou-se uma cultura na geração mais nova, em paralelo com a evolução tecnológica, em que a gente passou a ficar menos tempo com a necessidade de fazer trabalhos físicos, passou-se a entender que a gente só era ativo se a gente estivesse dentro de um centro de treinamento ou fazendo algum treinamento robusto com um objetivo para frente. Sendo que a atividade física é qualquer movimento em que você está em um nível de equivalente metabólico, sobrecarga metabólica superior a 1,5 METs. Ou seja, pegar as plantas é atividade física. Lavar a louça é atividade física. Mas as pessoas vão ter que lavar a louça quando ter que regar as plantas ou passear com o cachorro, o que elas pensam? Que droga. Que droga. Se eu pudesse, eu pedia para alguém fazer isso para mim. Correto. Que é uma cultura onde os nobres não tinham que fazer esforço porque tinha servos para fazer. Em uma época onde o movimento, pela nossa história, o movimento ele é um motivo de estresse. Quanto mais nós antigamente conseguimos atingir status, menos esforço eles faziam. Então os reis, as rainhas, não andavam. Não andavam. Aí eu vou dar uma brincadeira para vocês pensarem. Quem já viu a Cruzada? O filme Cruzada? No final do filme, quando a rainha vai embora depois do combate, o autor principal fala, ela está andando e ele fala, mas rainhas não andam. Mas ela falou, não sou mais rainha. E ela foi andando com a peregrinação indo embora. Essa frase, para mim, mostra muito como é que é a cultura nossa. E é assim até hoje. Quem é mais humilde, ou tem uma vida muito atribulada, que tem muita demanda, ele vai falar, não tem tempo para essas coisas. Isso é fútil. Então, geralmente, você vê que a academia, centros de treinamento, é o interesse de muitas pessoas mais humildes, porque é uma forma de status. Mas quantos realmente sustentam essa prática? Quantos se engajam? Quantos se sentem felizes fazendo exercício? E aí, quando você vai no seu médico, ele pede para você fazer o quê? Exercício. Que ele, na verdade, pelo nome, atividade física. Aí você vai no ortopedista, e aí você vai na sua empresa, quais são os benefícios de movimento que ela te oferece? A academia de Gympass, ou um Total Pass, ou uma corrida, ou um funcional na praia, ou uma aula de yoga. Entende que é sempre coisas construídas e complexas que levam um desafio que nem sempre quem está preparado consegue? Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, você chega numa fábrica, fábricas grandes, onde vem ônibus que levam os colaboradores das suas casas até a entrada da fábrica, e lá tem uma van para levar ele até o polo de trabalho. Aí o tempo médio andando é 10 minutos. Eles são incapazes de andar da porta da fábrica até seu polo de trabalho. E aí, quando ele vai almoçar, as empresas, por uma construção cultural, né, ainda é cultural, o que eles fazem? Pontos de descanso, salas de descanso, locais para bem-estar. São que tipo de foco? Sentados,
cores bonitas, Puffs, né? meditação. Em um ambiente em que a pessoa está sentada o dia inteiro sob demanda mental. Ela não vai meditar. Ela vai ficar no celular. Ela vai estar no computador. Ela vai jogar videogame. Entende como é que a gente enxerga o movimento de uma maneira turva, de uma maneira míope? E o que eu tento trazer para as empresas e trazer para as pessoas que me seguem? Movimento é simplesmente o ato de você curtir, escolher ser ativo. Esse é o começo, que é o conceito do passos por dia. Escolha andar ao invés de você pedir o delivery. Desce para comer ao invés de você ter que se deslocar. Vá até o seu colega de trabalho, como era antigamente, antes de mandar uma mensagem pelo chat do Teams. Entende? E não espera para ir ao banheiro. E aí escolha escadas ao invés de escolher o elevador. E aí esse é o primeiro passo. E aí qual o segundo passo para você gerir o movimento? Para você potencializar o movimento? Não ficar sentado. Ou controlar que o sentado não é normal. Sentado não é bom. E aí vem a construção da pausa ativa. E o sentado, cara, acho que isso é um tema, eu particularmente, né, antes de entrar em contato com o teu trabalho, de fazer o convite do podcast, eu já tinha escutado essa frase, sentar é o novo fumar. Já tinha chegado em mim. Tudo bem que eu sou um estudioso do bem-estar mas já estou tentando me conectar com esse mundo, estou buscando esse conhecimento, mas é algo que já tinha chegado em mim, né? Sentar é o novo fumar. E aí, não sei se dá para encaixar aqui agora, mas é ou não é o novo fumar? Diante das questões culturais, sim. Diante da questão de mortalidade, não. E eu quero trazer de reflexão. Há uma década atrás, eu até vou tentar disponibilizar, tá? É legal, né? O estudo que traz essa perspectiva, porque ele é muito colocado ainda nas mídias no YouTube, você vê muito sobre esse tema, mas o conceito, e eu não sei quem foi o primeiro, tá? Que trouxe essa frase. Mas eu sei o porquê. O sentar ou não fumar, ele tem características ele é aparentemente inofensivo, como a gente achava na década de 80, 90. A gente acha que não faz mal ao nosso meio, como a gente achava na década de 80 e 90. E gera adoecimentos, que a gente só percebe depois de um tempo de continuidade dessa prática. E um ponto, ele é social. Ou seja, faz parte da nossa natureza, do nosso ambiente. Ninguém senta num restaurante para bater papo, para prosear em pé. Então, são fatores que levam. Então, a cultura atual, o ambiente nosso, é um ambiente onde o sentar é o normal. Assim como normal era fumar na década de 80, 70, 90, era glamuroso e etc. Quando se fala em mortalidade, ainda não. Sentar não mata, não adoece, não mata mais do que o tabagismo. Mas, aí é o Daniel falando, o sentar envolve muito mais questões, né, multifatoriais do corpo do que o fumar. O fumar, basicamente, é o sistema respiratório. Eu vi um vídeo hoje, eu vou disponibilizar para você em um TED, com o Dr. Durston, que é um pesquisador, em que ele fez uma brincadeira que é o seguinte, e diz muito essa relação tentando defender o processo. E ele diz o seguinte, experimenta ficar sentado e curvar um pouco o seu corpo e faça isso que está nos ouvindo e tenta respirar fundo. E você percebe que quanto mais você vai curvando, mais difícil essa respiração vai acontecendo. Por quê? Porque você pressiona o diafragma, você comprime o diafragma. E por que ficar? Então, o que se comprovou? Ficar sentado comprime o diafragma, comprime a musculatura abdominal, comprime as veias e as artérias, prejudicando o fluxo de oxigênio na oxigenação celular. Então, se você está lidando com menos fluxo de oxigênio, com menos processo respiratório e menos oxigenação celular, o que vai acontecer com o resto? Doenças. Uma hora isso vai começar a acontecer. E aí é o cérebro menos nutrido, são as células musculares sendo nutridas, são as células imunológicas sendo nutridas, são as células cardíacas, as células pulmonares, as células hepáticas, as células pancreáticas. Então, você vai desencadeando uma série de problemas. Então,
Tentar ou não fumar, muito mais por uma cultura, por uma questão ambiental e muito pela própria dificuldade que a gente tem na nossa sociedade hoje de entender que o sentar é ruim. O sentar descontroladamente faz mal. Mas aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer do nosso papo. Cara, inclusive, assim, eu particularmente aqui nesses primeiros instantes aqui da nossa conversa, eu já enxergo que, cara, daria horas de conversa aqui para explorar diversos fatores aqui desse assunto, desse tema, vamos dizer assim. Mas já que o sentar e o fumar estava ali no... É o não fumar estava ali em voga, qual seria o limite do sentar? Né? Onde a pausa ativa entra? Né? Qual seria o... Beleza, porque dentro hoje de uma estrutura social como ela está estabelecida, é difícil uma pessoa não sentar. Não. Beleza. Mas o que a gente pode fazer na contramão? Entende? O que seria aceitável? Legal. Aceitar, não sei se é essa palavra, mas acho que tu entendeu a pergunta. Não, a pergunta é muito pertinente porque é exatamente o que eu quero, eu tento falar. A gente é muito polarizador, a gente é muito antagônico, a gente é muito agressivo. Então, assim, uma pessoa está sentada, fala, então para de sentar, só trabalha em pé. Aí criaram as mesas de sentar e levantar. E aí você não pode ficar sentado, você vai criar uma esteira. Então a gente tem uma tendência de retroalimentar o sistema, né? O que é melhor do que todo mundo continuar sentado. O que as pesquisas mostram? Foi feito um trabalho, vou começar com essa pesquisa. Existe um pesquisador, que eu sugiro que vocês busquem, que chama Dan Lieberman, tá? Que é o maior, ele é a maior referência em... ele é um biólogo evolutivo, mas ele estuda a questão da evolução do movimento. Como que aconteceu no decorrer dos nossos séculos a evolução do ser humano e a relação com o comportamento. Tá? Então, tem uma dezenas de estudos que fazem essa relação do passado com o presente. Ou seja, quem somos nós hoje, o que somos nós hoje, como éramos e aonde que a doença está atrelada. O que aconteceu. E hoje, quando se fala em adoecimento, já é claro, ser passivo é o motivo de grande parte das nossas doenças. Ah, Daniel, por que você fala isso? Porque um estudo publicado por um chamado Pontzer pesquisou, foi a revisão na revista Obesity, em que eles pesquisaram padrão dos povos caçadores-coletores dos povos antigos com a gente. E eles não têm, todos os povos antigos, né? O povo sul-africano, está falando do povo boliviano, do povo Interessante. de um povo chamado que é os Pocô, que é do Quênia, e os Hadza, que é na Tanzânia. O que eles têm em comum? Não existe obesidade entre eles. Não existe diabetes entre eles. Não existe placas de cálcio, doenças cardiometabólicas entre eles. Eles morrem de difteria, eles morrem de outras coisas. Mas eles não morrem dessas crônicas como a gente adoece. E aí eles foram ver os padrões de comportamento dele. Então, o que esse grupo de pesquisadores é o mesmo grupo que faz várias pesquisas nesse tema? O que eles observaram? Que esse grupo faz, em média, 8 a 10 quilômetros de movimento moderado a vigoroso por dia, que é o equivalente a 10 mil passos, 8 a 10 mil passos. E aí você vai entender o processo. É o andar. O que é atividade moderada vigorosa? É acima de 3 metros. Então é você andar consistentemente. Eles estão o tempo inteiro andando. Eles estão subindo, eles não estão fazendo crossfit. Eles estão atravessando morro, eles estão andando por pequenas montanhas. Eles estão em movimento, eles estão seguindo o seu gado, né? É o povo pastor. Então, assim, eles estão em movimento. E aí você fez essa pergunta. Ah, então eles não andam? Eles ficam sentados o dia inteiro? Um outro estudo publicado por esse mesmo grupo, que o nome do autor é Hassler, tá? Tudo isso, né, Marta, a gente vai colocar todas as referências para vocês. Exatamente. Estudos dizem de onde vem o estudo, né? Não é só o estudo de Nárnia aqui. Aqui a gente fala que leu e diz aonde leu. Isso aí. O que esse autor, o que eles pesquisaram? Qual foi a pergunta deles? Qual o padrão de sentar nesse povo comparando com a gente? Botaram relógios, botaram acelerômetros neles e ficaram pesquisando durante dias. Conclusão, média de tempo sentado por dia deles, 8 a 9 horas. E agora, como é que a gente faz? Bugamos. Ué, mas não fala que não pode? Porém, vou responder agora a sua pergunta. Tempo médio
consecutivamente sentado para levantar, que eles chamam de bounce, que nada mais é do que a pausa ativa. Estou sentado, levanto e ativo, e volto a ficar sentado. 15 minutos. Então, eles faziam de 50 a 60 bounce por dia. Era uma média de 4 por hora. E hoje a média no Ocidente é 1 por hora. E de intensidade baixa. Quando faz. Eu já estou conectando aqui com um pouco da minha rotina aqui, já me policiando aqui. Porque, parcialmente, da minha visão de leigo do assunto, né? Que é uma pessoa que não tinha estudado esse assunto a fundo, não tinha aprofundado. Eu estava seguindo a orientação do smartwatch, né? Gente, não é hora. Que apita ali, ó, você está muito tempo parado, faça alguma coisa. A minha pausa ativa aqui, né, que eu tento fazer, são flexões, né? Minha pausa ativa são flexões. Sim. Mas a pergunta que eu quero fazer, na verdade, entender é, dentro dessa 1 hora, beleza, eu entendo que eu tô melhor do que quem não tá. Não. Mas o ideal seria esse mundo aqui de 1 a cada 15 minutos? Sim, o ideal é a cada, no máximo, 30. Publicado esse ano, a Escola de Saúde Pública de Harvard recomenda 30 minutos, 3 minutos andando. Tá? Porém, e aí vamos tentar trazer uma perspectiva, porque senão a gente vai acabar com as empresas, não vai poder ter reunião mais. Então vamos ter calma. O que os estudos vão mostrando? Que é o ideal, mas até onde adoece. Então, o que eles percebem? Após 30 minutos, começa a prejudicar todos os seus processos fisiológicos. Mas não quer dizer que você vai adoecer se você não tiver 30 minutos. Tem estudo que bota 2 horas como um limite. Exemplo, dor. Dor é o limite, 2 horas começa a aumentar os impactos no estudo de meta-análise de dor aguda. Então, Daniel, eu posso ficar às vezes 2 horas sentado consecutivo entre uma reunião e outra? Pode. É mais arriscado você sentir dor aguda? É. O ideal é antes? É. Mas não quer dizer que você não pode aliviar. E quando você fala em uma flexão, ou você fala em um agachamento, ou você fazer polichinelo, qualquer pausa ativa funciona. O que não funciona? E aí é um pouco provocativo. Ficar sentado, levantar e ficar em pé parado não faz diferença. É melhor? É. Mas você está lidando, que eu brinco, que você está lidando com um cachorro morto. Ficar sentado é pior que em qualquer situação. Mas em pé também não é melhor. Se não ficar em pé horas no metrô, no ônibus, seria saudável. A sua perna incha, sente dor nas costas. Então, o levantar, ele tem que ser somado com algum movimento. Com algum tipo de ataque de movimento. Tá? No seu caso, que você faz uma flexão, você está fazendo um ataque de movimento moderado a vigoroso de cabeça superior. Eu posso levantar a cada 1 hora depois de fazer 30 polichinelos? Posso. Eu posso fazer um ataque de corrida no mesmo lugar? Posso. Eu posso só levantar, andar e lavar a louça? Posso. Eu posso levantar e regar as plantas? Posso. Eu posso levantar, ir lá e brincar e pegar meu filho no colo e fazer uma brincadeira com ele? Posso. O importante, na construção da pausa ativa, no ambiente de trabalho ou no ambiente psicofisiológico, é você sair daquele estado. É sair no mundo que a gente vive, que é de hiperconectividade. Então, não existe um consenso do tempo e da forma. Existem dezenas de estudos, na verdade são milhares de estudos, com quase 20 mil estudos publicados nos últimos 15 anos. É muito trabalho, em vários grupos, em várias formas, para várias doenças, para várias situações. Então, o que já se sabe? Isso é fato. Gerenciar o tempo sentado consecutivo é o que gerencia a saúde. O que é maravilhoso. Porque você descobrir que não é ficar 8, 9 horas sentado por dia que te adoece, mas a consecutividade com que você fica é incrível. Porque mostra que a gente pode continuar evoluindo. Que não é essa evolução tecnológica, não é o computador, não é o Zoom. E sim uma reconstrução de uma cultura aonde levantar e ficar 1, 2, 3 minutos em algum movimento consistente é normal.
E aí você que trabalha com empresas, com construção de uma cultura de felicidade, é fazer com que uma pessoa, um colaborador e um líder não tenham vergonha ou não tenham problema em parar a sua equipe, levantar e fazer 1 minuto de um alongamento ou de corridinha no mesmo lugar ou fazer um trabalho social de 2 minutos a cada hora. Então, respondendo a sua pergunta, o que o Daniel entende, que é a metodologia dentro do ambiente de trabalho e tem um respaldo na ciência. Não é factível no mundo atual que a gente vive você levantar a cada 30 minutos. Em alguns casos, também não é factível separar uma operação de uma empresa de hora em hora, mesmo sendo 2, 3 minutos. Agora, entre 1h30 e 2 horas, é extremamente possível e os estudos que eu venho feito gera resultado imediato. Então, o que eu sugiro? O seu relógio já te dá o caminho, se você pode. Ele avisou, 45 minutos só 1 hora. Se você puder levantar e andar, ótimo. Se você puder levantar e fazer uma postura de yoga, ou você fazer um alongamento, ou você fazer uma flexão de braço, ou fazer polichinelo, quanto mais intenso, melhor. Quanto mais desafiador, melhor. Isso que eu ia te perguntar. Quando você entrar na parte da neurociência, eu vou explicar por que a intensidade influencia. Melhor. Não deu, não tem problema. Deu 2 horas, faz. Entendeu? E aí vai vir uma pergunta de algum colega que está ouvindo a gente e vai perguntar: mas eu levanto várias vezes para ir ao banheiro para pegar água. Isso é pausa ativa? Não. Agora faz a sua pergunta, porque essa aí gera uma reflexão. Assim, o que eu estava, né, pensando aqui na tua fala, até agora a gente estava falando sobre diversos estudos empíricos, né? Faz isso e acontece aquilo, né? As pessoas que fazem isso, eu já estava, né, com a cabeça mais voltada para o motivo, o que acontece, né? Então, exatamente, porque assim, vamos lá, alguns aprendizados já nos bullets aqui, né, cara? Qualquer movimento é melhor que nenhum, né? De pé é melhor, a gente tá... o sentado é o cachorro morto, né? Então qualquer coisa acima do sentado, a gente já tá um passo adiante. Beleza, isso já é um aprendizado. Agora a gente já tá buscando excelência aqui, a gente tá buscando, beleza, qual é a melhor atividade, melhor estratégia, vamos chamar assim, para chegar numa rotina que se transforme num hábito, né? Enfim, meio redundante aqui. E aí, cara, e tentar entender a lógica por trás. Por que faz sentido fazer algo mais intenso? Né? Eu já tava com uma outra pergunta aqui também, já engatilhada, cara, que... Pergunta, isso que é legal. Que é um pouco da dificuldade, talvez, de consciência dos gestores, que foi um outro assunto que tu comentou anteriormente, de uma pessoa poder se levantar. Eu tô imaginando uma cena no escritório. Uma pessoa, tá? Sei lá, ela entendeu que ela precisa fazer aquela pausa ativa. E ela se levanta e ela começa a se espreguiçar, né? Dentro de uma cultura corporativa, isso passa uma imagem, estereótipo, e aí eu falo, grifo, estereótipo, de uma pessoa talvez descompromissada, talvez, tá ali se espreguiçando, tá de barbada, já bateu a meta, área comercial, não escuta esse tipo de coisa. E aí eu já tento imaginar a tua rotina, cara, do trabalho de consciência, que é 360, para tu conseguir aplicar isso aí dentro. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, antes até de entrar no motivo lá do porquê o intenso é mais importante. Os desafios de você entrar num ambiente já pré-determinado, já viciado, e tentar trazer uma nova visão. Existem estudos, tá? E por isso que é legal. Existem estudos que vê barreiras e facilidades, né, de implantação da cultura de interrupção do tempo sentado, que é um termo que se usa muito, né? Quais são as principais barreiras em todos os estudos? Apoio da autogestão, ambiente propício, é sempre as mesmas, e também tem um lado da sensibilização, do status de prontidão daquela pessoa. Então, assim, eu tento onde que eu, sendo bem pragmático para você, o meu desafio, ele para muitos seria impossível da pessoa conseguir, porque eu tenho resistência das áreas que você menos acredita. Eu tenho um alto apoio do CEO
e baixíssimo apoio do RH. Entendi. Não que eles não apoiem a causa, tá? Não estou criticando o RH. Porque o CEO já está num patamar, ele está lá em cima da prateleira e ele acha o máximo, e eu sou muito cartesiano, trago, então eles compram a ideia, eles sabem que isso vai gerar mudança. Mas ele não está no dia a dia. Porém, o RH, que é quem está no dia a dia de cuidar das pessoas, ele está exausto. Ele está sob alta demanda. E mais além, ele está no mesmo estilo de padrão de movimento do resto da equipe. Eu tenho estudos com RH, eles são quem mais fica sentado, eles são quem passa mais tempo sob demanda mental, e esse segmento é quem mais tem problema de fadiga, de estresse. E aí você vê o estudo que saiu a reportagem da semana passada, que saiu em revistas abertas, e que colocou que entre as profissões onde tem maior índice de burnout, o primeiro é o RH. Pela necessidade, pela demanda. Então, onde é que está o meu desafio? Mudar a cultura, literalmente de dentro para fora. De quem leva o programa para quem aplica o programa. Então, outro segundo ponto, os líderes. Os líderes estão na mesma situação, eles emendam uma reunião na outra, etc, etc. Porém, olha que interessante, Márcio. Não sei se você experimenta isso. Eu trabalho em algumas empresas e eu percebo que, raramente, olha que curiosidade, eu posso estar pela minha experiência, raramente um líder, seja um líder médio, seja um líder alta gestão, fica parado na sua mesa. Ele está o tempo inteiro se deslocando para salas de reunião. Eu fico observando, é raro você ver, tem vezes que você não encontra ele na mesa dele. Ele é um ponto. Oi? Ficou um pouco ruim? Ele é um ponto. Passa lá de vez em quando. Exato. Mas o colaborador dele fica direto. Fica o tempo inteiro sentado ali. Então ele não entende que a pausa ativa é necessária, porque ele não percebe. Para ele não faz diferença, porque ele está o tempo inteiro rodando. Seja de elevador, ele está o tempo inteiro fora da baia, ele está em uma construção de vários padrões de pensamento, o que a gente chama de comportamento sedentário ativo. Ou seja, ele está o tempo inteiro mudando, pensando e etc. Então, ele realmente ele entra em fadiga por excesso, por escolhas. Mas o colaborador dele está sentado sobre o computador, no mouse, fazendo aquele trabalho repetitivo. Então, entende? Então, o desafio é você chegar numa empresa e falar, onde não tem uma lei que rege, que obriga, e falar o seguinte, vem o CEO e fala, acredito, faz. Mas aí você vê que dentro do próprio corpo que vai fazer a máquina girar, você vê que é um padrão de comportamento que é difícil de se consolidar. Mas isso era a mesma coisa com o cigarro. Então, não é cultural, é o mundo contra, é um processo cultural. Então, o que eu tento fazer? Ou eu venho conseguindo? Trabalhar sua sensibilização não funciona. Ele funciona somente a parte de entendi, faz sentido, tal. Eu sensibilizo e mapeio. Ou seja, eu tento provar para ele em que o padrão dele pode estar causando algum tipo de fator de adoecimento e tento promover uma mudança junto. É chegar para o Márcio e falar com o Márcio, você respondeu aqui, você fica mais de 10 horas por dia sentado, você não está se exercitando, você não pratica pausas ativas e você já apresenta, olha como depois do almoço a sonolência aumenta, olha como sua energia e vigor no final do dia começa a cair, olha quando você chega no final do seu dia tão cansado a ponto de às vezes nem levar o Miguel, seu filho, o Miguel para passear. Miguel. Olha como você leva mais de meia hora, 40 minutos para dormir porque tua cabeça está muito agitada. Tudo isso se comprova relação com o tempo sentado e alta demanda mental. E aí eu monto uma rotina para ele, com ele, dentro deste processo. Não é montar uma série de exercícios. É montar de acordo com a característica. O que eu tenho entendido? O que eu tenho visto? Uma viabilidade na mudança muito alta. Segunda experiência, aí é um processo em que você vai trabalhando do individual para o coletivo. Mas não é em todos os casos que isso é possível. Sim. Outra situação, você vai do coletivo para o individual. Como a empresa tem um gestor de movimento dentro da companhia,
fazendo esse processo durante o dia. Então, eu chego numa empresa, 8 da manhã, e eu rodo a empresa inteira, todos os setores que assim é permitida a penetração, e eu brinco, toco o terror, brinco. E pergunto, quem tá com dor, quem não tá com dor, quem tá com sono, e eles vão convergindo comigo. E no decorrer do dia, eu vou fazendo isso o dia inteiro. Então, na verdade, as empresas investem em mim para ser parte integrante do trabalho, que eu chamo de lead worker. Eu estou no meio do caminho, aí chega uma hora que ele sente dor, e aí ele fala, Daniel, você tá para a empresa? Pô, sentindo, não sei. Então, eu estou o tempo inteiro rodando e gerindo o comportamento sedentário dele, para ele levantar. Outra coisa que eu faço, eu no meio do processo, parece que eu estou perturbando. Mas eu, propositalmente, eu chego no meio daquele momento que as pessoas estão em silêncio absoluto, que a sala está em silêncio, eu chego e eu começo a conversar com o setor. Eu vou parando. Olha como o trabalho de felicidade faz sentido. Converso, brinco, quebro, vou no líder. O que eu estou fazendo ali? Eu estou fazendo pausa ativa, a pessoa está parando, está saindo daquele estágio, está olhando para mim, está virando, e eu convido para fazer uma pausa ativa. E aí eles levantam que eu tiro 2 minutos. E no final, pode perguntar. Não, a pergunta que eu ia fazer era, eu imagino que alguns gestores, logo de cara, eles devem, pô, eu estava aqui extremamente concentrado e veio alguém aqui e quebrou o meu estado, né? E aí, só que a minha percepção é a gente tá falando de curto prazo versus longo prazo, né? Talvez ele estava no meio de realmente alguma atividade e aquela atividade foi interrompida, mas no longo prazo a gente tem benefícios. Aí eu ia te perguntar sobre esses benefícios de longo prazo, entendeu? Mas eu não atrapalho, eu não entro berrando. Sim. Eu só entro. E quando a pessoa está em reunião, a gente percebe. Não é um processo de... Aí é pior parar para fazer, por exemplo, uma ginástica laboral, em que você obriga todo mundo a parar, do que você tá só rodando. Então eu estou fazendo só... Então você não atrapalha a produtividade. Ele vai terminar. Só que eu já gatilhei ele já me viu. Aí eu solto no ar. Ó, quem tiver reunião, tiver num processo, quando acabar, levanta e dá uma levantada. Deixa de fazer a pauta ativa. Eu já gatilhei, senão ele vai ficar o dia inteiro naquele fluxo. E você lembra que a primeira coisa que a gente faz é sensibilizar? Isso eu já expliquei, que a atividade cognitiva prejudica após 1 hora. Então ele já está ciente. Só que é um processo de vício, né? Tem pesquisadores que falam que o sentar é um vício. Então ele chama pessoa addict, né? Ou seja, as pessoas viciadas, porque a gente sai de uma cadeira e já quer ir para outra. Então, o que acontece quando você para? Né? Você está num processo e você para. Primeiro que se você tiver 1 hora e meia fazendo, você não está fazendo de maneira positiva e aceitável. Quem aí, década de 80, agora está super na moda nas mídias sociais, que é o método Pomodoro. Que é a cada 20 minutos para 2, a cada meia hora para 3. O que é o método? O que é o método Pomodoro? É você chegar, é você educar o seu cérebro, dar descanso para o teu cérebro. E hoje a gente não descansa mais do cérebro. Então, fazendo uma analogia para você entender por que ele é positivo. Foi descoberto em 2006 por um pesquisador libanês chamado Dietrich, se você lembrar o primeiro nome dele, eu vou liberar. Arne Dietrich. Ele trouxe um conceito chamado hipofrontalidade transitória. Era uma hipótese, tá? Foi publicado na revista Psychiatry, em que ele dizia o seguinte: quando você corre, ele trouxe a corrida, tá? Quando você corre, o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal, ele tende a desativar. Por isso que é hipofrontalidade, né? Transitória, porque quando você para de correr, ele volta com força total e com mais, como se tivesse sido revitalizado e volta com melhor capacidade. No decorrer de 2006, aí, quase 2 décadas, se comprovou com caminhada, com pedal, com slackline. O que eles estão... E aí, esse é muito o conceito do biofeedback, do neurofeedback. O que é? É você fazer troca. É o conceito do mindfulness. Quando você está em movimento, naturalmente, não intencional, você tem que disparar partes do cérebro, você como neurocientista, com certeza sabe muito mais que eu, que não tem nada a ver com construção de pensamento.
contração muscular, percepção de equilíbrio, lateralidade, visão, audição, tato, olfato, paladar. Quanto mais complexo e mais intenso é o movimento, já respondendo a sua pergunta, mais desafio você está gerando para o corpo, mais estresse. E ele vai ter que se virar para trabalhar. E aí, o corpo, como tem a tendência de economizar energia, ele vai diminuir a atividade de quem não tem necessidade, que é hipocampo e córtex pré-frontal. Só que quando você descansa, você aumenta a liberação de BDNF e hormônios do sistema nervoso central que ativam a atividade cognitiva, como a dopamina, como a serotonina. Então é um processo de de gangorra. Você está o tempo inteiro, conforme você se movimenta, o cérebro descansa. Conforme você está pensando muito, você não quer levantar. E aí você explica às pessoas um dia inteiro, no final do expediente, que não tem vontade de se movimentar e procrastinam o movimento, achando que estão exaustos. Mas não é o corpo que está exausto, é o cérebro, mandando uma mensagem. Eu estou exausto, economiza energia. E aí você não vai se movimentar, deixa para depois, deixa para depois. Então, respondendo, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente faz uma pausa ativa? É um descanso. É como se você estivesse fazendo uma série de corrida e parasse. O teu cérebro se reconecta, se respira, marca 1 minuto, não é assim o treinamento intervalado? Não é assim a série de musculação? Você faz uma série de 8 repetições. O que acontece quando você fica contraindo? Ou você solta o peso e descansa por 1 minuto, 1 minuto e meio? Se dá, a galera já senta. Se dá, a galera já senta. Mas nesse caso, deve. Né? Deve. Por quê? A pessoa vai estar descansando o corpo. Então, quando você corre e está cansado, ou você para ou o corpo te para. Tá? Mas quando você está mentalmente ativo, ou você para ou o corpo te para. Hoje, qual é a palavra da moda quando o corpo te para? O famoso burnout aí, né? O famoso burnout. Só que as pessoas estão trazendo o burnout por uma perspectiva um pouco errônea, que é como se a culpa fosse do meio ambiente, como se a culpa fosse do processo. É como se eu corresse e eu fadigasse, eu botasse a culpa no meu treinador. Ele só montou a planilha. E tá muito claro, você tem que... Aí, se você tem uma cultura onde tóxica, onde não se permite o descanso, ok. Mas quando você tem uma cultura em que se permite a pausa e você não faz, ou você faz de maneira inadequada, aí não é responsabilidade da empresa. Ou do gestor. Cara, uma conexão que eu tô fazendo aqui, cara, desse assunto todo aqui, é o poder dessa pausa ativa na construção de uma cultura geral. Sim. Porque quando você coloca... São as coisas que vão junto, né? Os chaveirinhos, como eu chamo, né? Sim. Se eu tenho uma empresa que tem já uma cultura que permite uma pausa ativa que, sim, vai ter benefício em performance, sim, vai ter benefício em produtividade, mas a sensibilização dificilmente é utilizada nessa linha, né? Ela vai muito mais na linha do, cara, é pro teu bem-estar, é pra tua saúde, né? A gente sabe que, enfim, existem benefícios financeiros e economia de plano de saúde, existem uma série de benefícios, vamos dizer assim, financeiros, de uma forma final. Geral. Sim. Geral. Mas acho que a essência da sensibilização, ela tá muito mais no bem-estar do que nesses próprios benefícios que eu comentei anteriormente. Sim. E quando eu consigo colocar uma cultura que a pausa ativa está inserida, naturalmente eu já tenho um pouco de outros elementos que são necessários para o bem-estar. Que a gente começa pela segurança psicológica. Porque eu fico imaginando, né, um lugar onde a pessoa tem, entre aspas, permissão para levantar e se espreguiçar sem ser chamada de preguiçosa. Sim. Né? Um lugar onde a pessoa tem liberdade para levantar e se alongar e receber um elogio, ao invés de tem meta para bater. Sim. Um lugar onde a pessoa... Tu entende? Os chaveirinhos que vão junto à minha percepção agora aqui, a conclusão que eu não tinha e agora eu tô tendo através dessa conversa contigo é essa. Quantos chaveiros positivos que beneficiam a felicidade, o bem-estar no trabalho... Com uma simples levantada da cadeira. Exatamente. Uma simples levantada da cadeira consciente muda tudo. Eu vou contar um exemplo do que eu passei numa empresa que ilustra muito o que você falou. Eu estava fazendo com lucro e esse lucro todo mundo estava fazendo. Todo mundo, eles se juntavam, faziam uma pausa ativa junto, que é um lugar grande.
Passou o dono, o CEO daquele grupo, e viu o pessoal indo. Ele falou somente uma frase. O que está acontecendo? É festa? É feira? Acabou. Ninguém nunca mais fez. Então, aí foi tão forte que tivemos que conversar, explicar para ele. Por quê? Porque ele não estava na terceirização, não entendeu. Mas aí, não fui eu, na verdade, veio o meu diretor na época. Só que, na verdade, ele não fez por mal. Foi a cultura. Acabou a cultura. Nunca mais. Nunca mais. Essa pessoa, ele anda o tempo inteiro, ele nunca está na mesa. E eu fico observando, ele não sossega, ele não para um segundo. O que ele é superativo, para ele não faz nenhum sentido aquilo. Mas por quê? Porque ele não faz. Exatamente. Não toca o coração dele. Então, o simples fato de você construir essa cultura das pausas e falar, por favor, levante, você tira grande peso. Primeiro peso. Ele mesmo assim ele não vai conseguir, porque é um vício. Então a gente é viciado em ficar sentado e existe uma cultura. Se você tem um coletivo, um líder, em que fala, por favor, levanta, ou ele levanta e puxa a galera, você tira primeira barreira, mais uma barreira. Uhum. E quando você vê uma cultura em que toda empresa para, além de subgrupos individual, e todo um coletivo para, porque tem um lado emocional, bom, positivo, para parar, você muda o ambiente. Então, eu tenho outra experiência, sempre tem experiências para um lado e para o outro. Onde eu fiz esse trabalho, todo de formiguinha, e o CEO faz a pausa coletiva. Todos os diretores fazem a pausa coletiva. Quando eu cheguei, eu fiz um trabalho de conscientização, a gente começou a fazer uma prática baseada em game solidário, que é uma outra viés que eu trabalho, que é da solidariedade. Eu trabalho lá da caridade junto com o trabalho do movimento para consolidar um comportamento de padrão. Deu uma semana, já tem um embaixador que levanta e todo mundo levanta junto e eles fazem a pausa. O que a pausa coletiva causou? O que ela causa? Tirou o medo da pausa na galera. Uhum. Porque todo mundo começou a fazer, ele olha e ele viu o diretor dele. Ao mesmo tempo que outra empresa onde autoriza-se a fazer a pausa, mas ele sempre corre, ele está sempre em uma reunião, a mensagem que ele passa é o seguinte, enquanto estão fazendo pausa, eu estou em reunião. Uhum. É muito sutil. Não, mas é forte. É muito forte. Entendeu? E só que eles não percebem o quanto eles têm. Quanto muito eu acho que é bobagem. Só que é muito. Eu sei que é difícil para você, porque você está nesse programa, nessa questão de gestão. Para mim, eu já sou super acostumado. Para mim, já. Não, mas eu sei que eu ia te falar. Não, mas é que a realidade que tu vive não é uma realidade diferente da que eu vivo, né? Eu carinhosamente, né? Quando eu vou falar de segurança psicológica, né, nas minhas aulas sobre isso, eu criei um personagem para exemplificar. Eu chamei esse personagem, que chama Chefossauro, né? Ele é do latim chefios não lideros, né? Enfim, cara, é aquele cara que tá lá, enfim, só que ele não é uma pessoa ruim, né? Enfim, tem toda uma piada por trás e tudo mais, mas ele não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que tá transmitida. É como se Chefossaurice, como eu brinco, fosse um vírus. Todo mundo tem um pouquinho, né, cara? Porque pegou na cultura e tudo mais. Algumas pessoas, cara, não querem se desvencilhar desse vírus da Chefossaurice, como eu brinco, e acabam tendo esse tipo de atitude, né? Sem perceber o impacto da sua atitude, né? A ação do líder, ela é absurda dentro da construção da cultura e das ações do dia a dia da empresa, de forma absurda. E o que eu falo dos líderes, muitas vezes, é que eu sempre falo, antes de ser um líder, ele é um homo sapiens. Então ele tem angústias, ele tem necessidade. Então ele vai ter problema na perna, na coluna, igual o colaborador. O problema é que quando você adquire um status de líder, e aí, me diz se você não concorda com essa visão antropológica, o líder, ele tem que vestir a armadura de super-herói. Na nossa cultura europeia, o líder está acima. Pela nossa figura católica apostólica, né, papal, tem que ter uma figura por cima. E ao mesmo tempo, você deve ter já escutado, líderes não participam de eventos da empresa, porque eles não querem se misturar e mostrar suas fraquezas.
Então, se ele faz uma pausa ativa e ele não consegue fazer, ou subir uma escada porque ele não consegue, a tendência dele é não se expor, porque ele não quer demonstrar fraqueza. Então, a minha percepção, e eu vejo muito onde está a mudança, é líderes que já são altamente atléticos, para mim, eles respondem muito mais fácil para mim, porque eu mostro ciência por trás, em que só ser atlético não compete, mas para ele é mais fácil de aplicar. Uhum. E outro ponto é líderes empáticos. O líder que só não é empático, ou seja, eu, Daniel, como eu, Márcio, já faço, sou atlético, tenho esse movimento todo, eu uso um acelerômetro, dou 10 mil passos por dia, nunca o meu relógio treme, eu sempre levanto. Mas o egoísmo que a gente vê na sociedade, ele pensa, eu não preciso, nessa hora ele esquece da liderança dele. Ele não vai ser um cara que vai puxar aquela senhora, aquela mãe, aquele rapaz com sobrepeso que não tem a mesma força porque ele não tem o hábito. Então, para mim, são os dois fatores. A capacidade dele e a medo dele se expor e a própria falta de empatia e ele não fazer a puxada, ele não fazer a ação por ele achar que não precisa. Ele leva para ele. Sabe que eu posso falar isso? Porque eu tenho alguns líderes que fizeram um trabalho maravilhoso na equipe dele, mas eles antes eram totalmente inativos. Então eles seguiram o curso, fizeram a mentoria, né, que é só uma entrevista, não é a mentoria clássica, e eles mudaram. Conforme eles mudaram, eles perceberam. Conforme eles perceberam, sabe aquela coisa do pavão? Você quer levar, e aí ele começou a levar. Só que não é todo líder que está disponível para mudança. Entende? Como são linhas muito entrelaçadas? Então, assim, a cultura da pausa é uma cultura muito, talvez mais difícil que a do cigarro. Porque ela está muito entranhada de muitos fatores e a nossa sociedade não enxerga o movimento como assim que enxerga o cigarro. Entendeu? Faz uma lei, proíbe fumar dentro do escritório. Mais fácil você proibir o cigarro. Agora, vai obrigar uma pessoa a fazer pausa ativa a cada uma hora. Você não pode tocar um sino. Eu vou além do estereótipo, né? A maioria das pessoas que eu conheço hoje que não fumam acham, não sei se é a palavra, acham feio ver alguém fumando, né? Até hoje eu não vi ninguém achando, exceto talvez tu, né, feio alguém sentado. Mas é tipo, cara, e nem sei se acha, né? Eu tô julgando aqui, Não. tentando fazer o comparativo aqui. Porque ninguém acha ver uma pessoa sentada. Então, é aquela questão cultural lá do começo da conversa. Então, ela tá trabalhando, deixa ela trabalhar, né? Melhor isso do que vagabundeando, sei lá, qualquer coisa que vai. Isso. Ou você tá sentado no lanche, é mais fácil eu sofrer bullying de estar comendo em pé Perfeito. do que a pessoa que sentou no lanche. Então, a resenha é sentado, a descompressão é sentado, o trabalho é sentado, a festa da empresa é sentada, tudo é sentado. Então, tem uns vídeos que eu vou sugerir e vamos liberar os links no YouTube, no TED, que é até uma mágoa, uma frustração você vê vários TEDs pelo Brasil e nenhum TED fala sobre pausa. Não tem interesse. E você vai pelo mundo inteiro, tem mais de uma dezena de TEDs que falam sobre a importância do ataque agudo de movimento, da gestão de pausa. Então, talvez isso prova o quanto que o Brasil também ainda está atrasado. Ainda está imaturo no processo. Nesse contexto, eu não tenho pressa. Eu vejo talvez 20 anos, 10 anos, a não ser que venha uma lei, né, venha uma NR17 bem forte, dizendo que tem que se levantar a cada 2 horas, seguindo os órgãos canadense, americano e europeu, que já é assim, tem tempo para levantar, tem tempo de permanência em pé e tem orientação de como. Olha só. Tanto a organização da União Europeia, tanto a canadense, tanto a americana, como você vê no Japão, orientação, você vê na Austrália, você vê na China, você vê um movimento muito forte. No Brasil, existe, mas ainda é uma orientação ainda muito ampla. Pausa psicofisiológica, em outro local, outra postura, mas isso pode ser visto de várias maneiras. Você só não pode proibir a pessoa de levantar para fazer uma pausa. Isso não quer dizer que tem uma construção sistemática. Então, eu não posso chegar para o meu funcionário e fazer, vou ao banheiro. Não pode.
Ah, não pode ir ao banheiro. Isso não pode. Isso está na NR. Entendeu? Ou vou fumar um cigarro, ou vou lanchar, ou vou respirar. Não pode. Agora, ir para a construção de saúde, entende? Então, a construção de uma cultura de pausa, né? Existem vários viés, vários tentáculos que a pausa trabalha, voltando, como você disse, né? De vários pontinhos, né? Até desculpa a expressão que você usou, achei incrível. São várias pontas em que você consegue, que vai da segurança psicológica, porque ele se sente feliz e satisfeito em poder interromper, consistente. Existe uma construção cultural e social, onde você socializa pessoas através de uma interrupção consciente, principalmente quando você está em home office, você pode parar todo mundo ao mesmo tempo por vídeo e fazer essa construção. Você tem o viés da ergonomia, onde já existe claramente dados que mostram em que não é a postura e não é a cadeira que impede você de ficar sentado, mas o tempo consecutivo. Olha o artigo do Hassler confirmando de novo. O artigo do... Já tinha uma pergunta engatilhada para ti sobre cadeira ali, que era... Nem a melhor cadeira do mundo adianta? Nem a melhor cadeira do mundo. Não tem. Pior, pelo contrário. A melhor cadeira do mundo piora. Por quê? Voltando no artigo do Hassler e colaboradores, em 2021, eles viram qual era a característica desse povo chamado Hasda. Lembra que eles ficavam 10 horas por dia sentados e levantavam a cada 15 minutos? Sabe como eles se sentavam? De foco no chão. Ou no chão. Só que eles botaram eletrodos no corpo deles, eletromiografia, e viram a atividade muscular dos músculos estabilizadores e protetores da coluna. Então, eles chamam de active sitting, que é o sentar ativo. Então, quando você senta ativo, que hoje está muito na moda na pandemia, cara, trabalhar na bola suíça, muita gente trabalhava em cima de bola suíça, ou trabalhava em cima de superfícies instáveis. Existem cadeiras que não têm assento, ou cadeiras que têm a sua mola instável. Por que eles criaram esses movimentos? Porque descobriu que muito da dor lombar aguda e crônica está relacionado com o relaxamento da musculatura estabilizadora da coluna, que é o que as cadeiras antigas, né, a ergonomia mais antiga faz. São cadeiras que são totalmente ergonômicas, que parece que você sentou, você está... Então, o que essas cadeiras promovem? Da onde que elas surgem? Em uma época em que você precisava ficar mais tempo sentado, sem dor. Por quê? Experimenta ficar sentado de cócoras por mais de 10 minutos. Você não fica. Experimenta ir numa bola suíça e ver se você consegue ficar 1 hora sentado. Começa a cansar a sua musculatura. Ela começa a tremer, ela começa a fadigar. Então, o que você faz? Levanta. E anda. Então, o que o povo Rasta fazia? Faz. A cada 15 minutos eles levantavam. Então, a construção desse... E hoje eu tive que compartilhar hoje no meu LinkedIn uma empresa brasileira que se especializou em cadeiras instáveis, em Active City. Está na Exame, da semana passada, em que ele vai ter um faturamento de 23 milhões, porque ele está vendendo cadeiras e mesas que levantam e sentam. Então, ele já vê o caminho. Então, é uma cultura que está mudando. É uma tendência que está mudando. Então, as cadeiras... Hoje, a gente gasta R$4 mil numa cadeira e continua com dor. Porque se a ergonomia de assentos, vamos falar de assento, tivesse funcionando, né, uma grande cadeira estruturada estivesse funcionando, não seria campeão afastamento pelo INSS dor lombar. Teria outro e não estaria em primeiro lugar. Então, a gente está lidando com o surto de dor lombar aguda, que é a low back pain, porque a gente não se levanta, a gente não anda. Então, a recomendação é, mesmo numa cadeira ergonômica que deve existir, eu não sou contra o sentar estável, tá? Mas você não pode superar 1 hora. Porque a coluna não foi feita para ficar sentado por muito tempo. Não é natural nosso. Nós somos bípedes. Perfeito. Então, respondendo a sua pergunta, não há possibilidade de você
ser fisicamente saudável, por melhor cadeira que seja, se você não fizer essa gestão correta do tempo sentado. Cara, incrível. Vou fazer uma pergunta direta aqui, depois tem umas perguntas aqui que eu sempre faço aqui no... A gente fala sobre o assunto e tem algumas perguntinhas aqui que eu sempre faço aqui para todos os convidados. Cara, é possível ser feliz sem movimento? Não é feliz. Não é possível você ser feliz sem movimento. Quais são os hormônios da felicidade? Dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, noradrenalina, os hormônios parasimpáticos. O que acontece com esses hormônios quando você está sentado ou é sedentário? Eles são suprimidos. Então, você nunca vai conseguir. Quando a gente fala de prazer, de felicidade, no sentido amplo, tá? Quando você... Então, não adianta. Ao mesmo tempo que não é possível você ser ativo, se movimentar, se tua saúde mental, se tua percepção de satisfação com a vida não estiver plena. Vou dar um exemplo muito claro. Qual é uma característica muito comum nas pessoas que têm o oposto da felicidade, que é a depressão? Elas se isolam, não saem do quarto e não deitam, não se ficam na cama, a ponto de nem tomar banho. Como é que você tira essa pessoa da fase aguda da depressão? Hoje, a ciência, o sistema prega o quê? Remédio. Medicação. O que os estudos estão sendo mostrados? Que movimentar-se, exercício, que seja, tem efeitos com a mesma força, até melhor do que o remédio. Eu uso um estudo para falar sobre movimento que é justamente tem a ver com a depressão, que eram 3 grupos, um grupo tomou medicamento, era a depressão leve a moderada a grave. O primeiro grupo tomava remédio e fazia exercício, o segundo grupo só fazia exercício e o terceiro grupo só tomava remédio, só remédio. E os 3 tiveram melhoras, mas os grupos de exercícios foram... E eles depois de combinaram. Exatamente, depois de 6 meses, eles não tiveram recaídas. Né? Foi publicado em 2019 esse trabalho. Pois é, acho. Confirma se é 19 ou 2018. Eu vou ter que olhar aqui. Na verdade, eu tirei isso aqui. Isso aqui é mais antigo ainda, tá? Porque eu tirei de um livro que foi escrito em 2007. Ah, tá. Tá bom. Porque tem um trabalho que foi feito exatamente similar. Deve ter sido replicado de lá para trás. Mas... Exatamente. Não, isso surpreende, não te surpreende? Uma coisa de 2007, 2006, 2005, e até hoje não está sendo feito. E até hoje. Então, assim, quando você trabalha ciência da felicidade, vamos fazer até uma provocação para todos os colegas que seguem o Márcio, que têm empatia com essa disciplina. Que para mim, a felicidade já se tornou uma disciplina. E é maravilhoso, tá? Você acha que faz sentido você trabalhar 10 horas por dia, ficar o dia inteiro sob demanda mental, cansado, trazendo todo um sistema, toda uma fisiologia para a fadiga, para o cansaço? Você acredita que você estudando felicidade, que você conhecendo todos os métodos de felicidade, todos os exemplos de felicidade, você acredita que você vai atingir a felicidade? De jeito nenhum. Eu te respondo, cara. Eu conto sempre uma história. Normalmente eu acabo encerrando as palestras com essa historinha. A história de um professor que estava numa sala de aula e ele perguntou para os alunos para que eles estavam estudando ali. Aí o primeiro aluno fala: a gente está aqui para se formar. Aí o professor pergunta de novo: tá, mas para que vocês querem se formar? A gente quer se formar para ter um emprego. Tá, mas para que vocês querem ter um emprego? E aí ele começa a ir perguntando, né? Para ganhar dinheiro. E para que vocês querem ganhar dinheiro? Para realizar nossos sonhos. E para que vocês querem realizar os sonhos de vocês? E aí ele dá uma aluna lá no fundo da sala, responde: para ser feliz. E aí o professor pergunta mais uma vez: e para que vocês querem ser felizes? E aí o pessoal meio que fica se olhando assim. Até que aquela mesma aluna responde, né? Ser feliz para ser feliz. E aí, carinhosamente, eu chamo a felicidade de última resposta, porque ela acaba sendo o último dos motivos, ou o primeiro, né, pelo qual a gente faz tudo.
Isso. E por onde e através do que a gente sente a felicidade, que é a nossa última resposta. Se não é através do nosso corpo. Se não é através do Corpo. Exatamente. Se felicidade é a última resposta, e eu faço esse desafio para qualquer pessoa que está escutando aqui, faz essa brincadeira, pergunta para alguém, para que você está assistindo esse podcast? Aí a pessoa, para aprender. E para que você quer aprender? Para ser uma pessoa melhor. Para que você quer ser uma pessoa melhor? Pergunta, para quê, até chegar no final. Essa pessoa vai dizer no final, para ser feliz ou para ver alguém que eu amo feliz. E quando eu perguntar para que você quer ver essa pessoa que você ama feliz, ela vai te responder porque ela fica feliz assim. Então, a última resposta é sempre essa. Até hoje, desde 2019, nunca falhou. Sentido, se for... literalmente. Exatamente. Tá, mas se felicidade é essa última resposta, porque muitas vezes ela não é uma prioridade, né? Eu sempre trabalho isso. E segundo, através do que eu sinto a felicidade? Se eu não tiver com o meu corpo, né? O sistema endócrino regulado, enfim, vamos usar a palavra, se eu não tiver saúde, como é que eu consigo sentir toda a felicidade possível? Sim. Né? Então, faz todo sentido cuidar do corpo, né? E o movimento é uma dessas ferramentas. E o que eu questiono, na verdade, sobre o cuidar, é que hoje a gente cuida do corpo de uma maneira que não gera felicidade. Isso é verdade. E aí, a pessoa, porque você falou um monte de coisa que me fez refletir aqui. Por que você quer? Porque eu quero estudar. Porque tudo isso envolve o quê? Ações. Ações são movimentos. Seja mental, seja físico. Nenhuma é treinamento. O atleta de alto rendimento, ele não treina porque ele quer. Ele é o mesmo. Por que você treina? Por que você vai treinar? Porque no final, para ganhar a Olimpíada. Por que você quer ganhar a Olimpíada? Porque eu vou ficar feliz. Porque eu vou dar. No final, chegar numa coisa. Sabe qual é a construção? Intensidade. Agressividade, né? Tensão, foco. Isso desgasta. A felicidade não está nas pequenas coisas, não está no dia a dia. Ó quem chegou. Deixa. Dá um beijinho e fala contigo. Olha só. Fala, E aí, meu parceiro, tudo bem? Deixa o tio conversa um pouco contigo. Fala, oi, tio Mar. Tava jogando bola, cara? Vem pra tela. Tava, filho? Você tem que ir pra onde? Você tá vendo ele? Eu vou ir pra onde? Tô vendo. E aí, meu querido? Tá comendo bobagem. Pastel. Você me deu pastel, filho? Obrigado. Que maravilha. Eu vou terminar. Coisa boa. Fez gol? Nossa, olha só, artilheiro, hein? Parabéns. Agora eu vou terminar esse fraco de Mário e depois te vai lá. Tá bom? Você tá quase não tá sujo, né, Gabriel? Você vai tomar banho? Não vai tomar banho, não, Cobi? Então tá bom. Daqui a pouco eu vou lá, tá? Obrigado pelo pastel. Mas coisa boa. O lanche já tá garantido aqui. Frio. Então, voltando. Quando a gente fala de existe um movimento sem felicidade, tá o fonezinho, eu vou trazer um estudo que aí eu prometo que eu vou buscar aqui nas minhas pastas, que foi muito marcante, até publiquei no LinkedIn, que eles correlacionaram happiness, felicidade e padrão de movimento. E outro, estresse e percepção de satisfação com padrão de movimento. E outro, em que viram tamanho, estresse e propósito e nível de percepção de estresse subjetivo. O que eles descobriram? Quanto mais a pessoa era ativa fisicamente, melhor resposta nos questionários de happiness ele tinha. Só que era movimento de treinamento ou era movimento cotidiano? Movimentos cotidianos. Eles só eram ativos. Quando você vê um grupo que eles tinham acesso de pertencimento, caminhavam pela sociedade, um ambiente cultural, que é o conceito das Blue Zones. Eles têm muito mais senso de pertencimento, de cultura, de social, então eles são muito mais felizes. Eles não vão pro CrossFit para ser feliz. Agora, fazendo uma relação de estresse, que é o que a gente sofre hoje o dia inteiro. E aí eu quero trazer isso, porque para mim mostrou muito relacionado a propósito. A gente vive um mundo altamente estressante, não é? De alta demanda, de alta necessidade. Fizeram um estudo com médicos, se eu não me engano, ou profissionais de saúde, em área de guerra. Tá?
e viram a percepção de estresse desse público quando ele voltou. Era menor do que os médicos que estavam no hospital, Por quê? na zona de paz. Na zona de paz. Por quê? Porque o médico que vai para lá, ele vai por um propósito. Ele é mais o quê? Resiliente. Então, muito da felicidade, da satisfação com a vida, do prazer em ir para o teu trabalho ou para você viver a sua vida, o movimento ele só aumenta a sua resiliência. Ser ativo torna o seu corpo e o seu cérebro mais resiliente, ou seja, a carga de demanda vem, mas você suporta melhor. Porém, se você tem um propósito e você vai ao lugar por um propósito, e aí vem o que eu defendo muito, que é um conceito de cuidar do próximo, de caridade, né, de empatia. Tudo que você faz, você vai sempre refletir por uma perspectiva do outro. Então você já não vai sofrer tanto no trabalho que você está, você não vai sofrer tanto no teu relacionamento. Então são dois fatores que para mim é muito importante. Fazer uma perfeita gestão do padrão de movimento, porque isso é biológico. Isso não é eu falo que não é negociado. É como o diabético não evitar açúcar. Isso não é negociável, porque é biológico, é necessidade biológica. Eu coloco o movimento na mesma prateleira do beber água, comer e dormir. Se você não beber água, você morre. Se você não comer, você morre. Se você não dormir, você morre. Se você não se movimentar, você morre. Só que as pessoas colocam o movimento numa prateleira diferente. Então, o desafio é colocar. Agora, felicidade, na minha visão, une o movimento, o ambiente, que aí que é o seu trabalho, mas acima de tudo, mais do que eu ser ativo, que o Daniel é, mais do que eu estar num trabalho ambiente que eu tenho segurança e controle, por algum motivo, e satisfação, se eu não tiver propósito no que eu estou fazendo, eu já teria desistido. E aí eu dou muito esse exemplo desses médicos. E aí eu prometo que eu vou buscar esse trabalho e vou disponibilizar para vocês. Por quê? É muito desconstruído. É uma desconstrução grande. Porque você vê um monte de médicos reclamando pelo alto índice de burnout na zona de guerra, e você vê pessoas que foram para uma zona de guerra porque quiser, Médicos Sem Fronteiras, essas pessoas que vão em zonas de guerra por um propósito, a mensuração de estresse delas é menor. Ou seja, não é a demanda externa que vem que causa a nossa infelicidade, o nosso estresse. É o porquê que onde você está com essa demanda, tá? E a capacidade do seu corpo de reagir. Então essas pessoas muitas talvez nem eram tão resilientes. Talvez nem todas eram ativas. Nem todas tinham consciência de pausa ativa. Mas o nível de propósito gerou uma resiliência neles. Entende? Então, assim, é como se eu quero trazer para você uma perspectiva de casamento. O Daniel, ele tenta mostrar que até na ciência da felicidade, até na implantação de programas de gestão de happiness dentro das empresas, se você não gerenciar movimento, você anula muitos efeitos. Da mesma maneira que se eu não promover um processo de gestão do movimento sem viés de saúde mental e emocional ou gestão de segurança, também não funciona. Então a gente está muito interligado. Só que, infelizmente, a visão ampla a gente fica muito na teoria, muito no nosso pragmatismo, no que a gente aprende, a gente não abre um pouco o nosso leque para outras situações. Então, assim, vai promover uma ação de pausa ativa dentro de uma empresa, mas as pessoas não entendem o processo psicofisiológico, não se interessam. Eu não vou conseguir, vai virar só uma lei. E ninguém vai ver propósito naquilo. Ao mesmo tempo que se você implanta um programa de segurança psicológica ou gestão de felicidade numa grande empresa, mas se as pessoas continuarem sentadas, emendando um no outro, não adianta você fazer festa, não adianta você ficar fazendo... Não adianta, porque o corpo dela vai adoecer antes, ela vai estar feliz, aí eu volto ao que você disse, maravilhoso. Existe felicidade no corpo doente? Não tem como. Exatamente.
Cara, a gente tá indo aqui, eu tô tentando fazer aqui a gestão do nosso tempo aqui pra gente aproveitar que eu consegui te fazer as perguntas aqui finais. Cara, Uhum. já tem aqui o aprendizado pra caramba. Eh, uma das perguntas que eu sempre faço aqui, normalmente cara, o estudo que você admira muito, né? Acredito que talvez já esteja em alguns dos que tu falou aqui, ou tem algum a mais aí pra citar? Eu tenho alguns estudos que eu falo que são artigos base do meu trabalho, Aham. tá? Esse artigo de 2006, tá? Do Arne Dietrich, que fala sobre a hipótese da hipofrontalidade transitória, foi para mim um norteador, porque falou, não é só uma utopia, tá aí. E pouca gente sabe desse trabalho. O Eu não estudo do sabia. Reich, os estudos do Reich, e olha que muita idade de psicologia, né, na área de neurociência não conhece esse trabalho. O estudo do grupo do Dan Lieberman, do Hassler, em que mostrou que não é o tempo total sentado, mas a perfeita gestão do tempo sentado, para mim ele é um estudo muito impactante. Um terceiro estudo que eu quero citar, que eu nem falei aqui, mas eu quero reforçar, que é um estudo publicado por um autor chamado Durston, na Nature, em que ele traz a hipótese ou o conceito do active time. Foi publicado, acho que no início de 2021, em que ele traz uma imagem que eu vou depois disponibilizar para você, em que ele orienta exatamente o que a gente está conversando, tá? Que é, de manhã é um bonequinho que mostra. De manhã acordou, televisão, como se agir no lazer para prevenir, para longevidade cardiorrespiratória. Meio da manhã, Active Time, que era você caminhar por 10 minutos. Aí voltava, televisão, almoço, Active Time. Então, ele traz numa revista de um impacto muito grande, que é a revista Nature, a pausa ativa, ou Active Time, que são os ataques ativos de movimento. E outro artigo que eu vou trazer para vocês, que eu sugiro a leitura, que também é uma quebra totalmente de paradigma, é um artigo publicado também na revista Nature em final de 2022, em dezembro, e foi novamente publicado este mês, semana passada, no JAMA, que é o Journal of Applied Medical Association. JAMA é Journal of Applied Medical Association. Acho que é isso. Isso é JAMA. Em que ele fala do que ele chama de VILPA. O que é o VILPA, em tradução literal? É atividade física sem exercício, vigorosa sem exercício, de leisurely time, o L de leisurely, que é o quê? Aquela subida na escada no metrô que você prefere escada rolante, aquele atravessar a rua correndo, aquela vez que você vai andar para falar com seu colega, eles chamam de ataques de 1 a 2 minutos. E eles confirmaram, através de estudo com milhares de pessoas, que 4 a 8 ataques desses por dia, quanto mais melhor, reduziu em 40% a mortalidade. E aí eles publicaram. E eles saíram nessa semana confirmando. Primeiro foi longevidade e agora também para câncer, no JAMA Oncology, para câncer. Então o VILPA está se tornando eles estão provando que você não tem que se exercitar, você tem que ficar atacando o corpo o tempo inteiro. Então a gente não quer mais lutar pelo exercício contra o sedentarismo. A gente só quer que você levante de hora em hora e faça a tua flexão. É muito impactante. Então E um quarto estudo, que é mais antigo, tá? Mas botou muito em voga neste momento, é um estudo que trouxe a teoria, a hipótese do Nietzsche, que é termogênese da atividade física sem exercício. Que é o quê? Esse autor descobriu que, através de análise de alto rigor, que o que mais proporcionava o emagrecimento ou prejudicava o emagrecimento não era a restrição calórica, era a atividade física diária. Por isso que ele criou o termogênese da atividade física sem exercício. Então, o que traz esses artigos que eu estou te mostrando? É o compilado de tudo que eu falei. Artigos que falam, ataca intensamente a cada 1 hora, 1 a 2 minutos, o dia inteiro. Você vai viver mais e melhor. O que é isso? Pausa ativa. Para o que você está fazendo, escolhe estar em movimento cotidiano por 10 minutos, que é o active time. Pausa ativa. Você está em movimento, está gerando tempo, você está gerindo tempo sentado.
O artigo do Nietzsche, ou seja, o que diz? Seja ativo o dia inteiro. Logo, não fica sentado. Logo, faça ataques de movimento. Pausativo. Aí você vai no estudo Hassler, no estudo dos povos antigos. O que os povos antigos faziam? Ficavam sentados por quanto tempo? 15 minutos. Né? Ficava o mesmo tempo total que a gente, mas a cada 15, 20 minutos eles se levantavam. E que tipo de atividade cotidiana que eles faziam? Muito mais moderada, vigorosa. Era quase 10 vezes mais que a gente. O que eles faziam? Treinamento? Eles faziam série? Eles estavam utilizando o Gympass? Não. Eles estavam fazendo o quê? Pausativa o tempo inteiro. Então, assim, eu treino, tá, gente? Eu treino, sou corredor. Eu não estou falando mal do treinamento. Já ia te perguntar do que são as tuas medalhas lá atrás depois. Meia maratona e maratona. Deixa eu pegar minha cabeça. Já descobri. Já achou, né? Já achou. Tá? Então, assim, eu corro, né? Eu tenho estado atlético. Então, a gente tem, voltando ao início da nossa papo, para a gente encerrar, né? Eu já agradecendo a oportunidade. A vida ativa depende de 3 fatores. E é um outro trabalho que eu vou também liberar para você, que é do autor chamado Royce Arena, tá? Publicado no início de 2021 também. Ele traz o conceito de uma vida ativa. Ou seja, já tentando desconstruir, baseado na nova regulação do OMS, que não basta você só treinar, você tem que ter um dia ativo. E aí separou em um gráfico, né? Ele fez um gráfico de círculo, onde ele separou 3 ações de um dia ativo. Primeira, gestão do tempo sentado, ou seja, comportamento sedentário não pode superar 5 horas por dia. Ou seja, ninguém faz isso no Ocidente. Trabalhador formal é muito mais de 5 horas. Né? Segundo, passos por dia. Dá pelo menos 6 a 8 mil passos por dia, quanto mais, melhor. E para finalizar, exercício consistente, exercício programático, por pelo menos 10 minutos por dia. 10 minutos. Se você juntar isso, vamos juntar o MS, 22 minutos por dia de atividade de endurance ou de força, né? Diário. Vamos trazer um estudo que foi publicado posterior que mostrou que 22 minutos aumentava a vitalidade e 11 minutos já gerou a redução da mortalidade. Então, assim, se você tiver 10, 11 minutos, faça. Qualquer coisa é melhor que nada. Se tiver 5 minutos, faça qualquer coisa, mas não deixe de se exercitar. Não deixe de fazer qualquer ataque. 22 minutos disso. OMS. Gestão do tempo sentado. Ou seja, a cada hora, a cada meia hora, a cada 1h30, ataca o movimento de maneira consistente e consciente. Se você somar os dois, não ficar sentado e se exercitar com intensidade, o que sobra? Passos por dia. Você simplesmente você volta a 200 anos atrás. A 500 anos atrás. Então, eu trago todos esses artigos para mostrar. Nenhum fala sobre número de séries. Nenhum fala sobre métodos de treinamento de corrida. Todos falam, a ideia é todo movimento conta. E o importante é que você construa na tua mente. Ficar sentado não pode ser normal. Você não está cansado mentalmente porque o seu corpo está parado, o seu corpo não está em movimento. Você movimente-se. Mas não precisa ir para a academia treinar de noite quando você está exausto. Pega o Miguel e dança e brinca com o Miguel de qualquer coisa. Você vai jogar bola. Então, essa desconstrução que eu quero trazer para vocês. Essa é a minha missão de vida. É trazer para uma empresa, trazer para um organismo, para um grupo, que você pode ser ativo, você pode ser saudável, em uma construção cultural positiva. E o melhor, Márcio, permita só esse alongamento. Pode lá, vamos lá. Você não precisa de construção complexa. Você só precisa querer. E não tem que ser obrigatoriamente no seu lazer. Ele deve ser feito durante o expediente. Então, eu quero encerrar com essa provocação. Nós passamos 70% do nosso dia dentro do trabalho ou em deslocamento. E aí sobra 30%. Nesses 30%, o Márcio tem que brincar com o filho, fazer mamar, ajudar a esposa, tem que estudar, tem que cuidar da mãe, tem que regar,
tem que pagar as contas, tem que fazer uma série de coisas. Aí vem o sistema e diz para você que você tem que tirar 1 hora do seu dia para ir para uma academia fazer uma série. É uma reflexão, talvez por isso que menos de 10% estão fazendo exercício no Brasil em centros de treinamento. Eu ia te perguntar isso, ó. Eu já ia te perguntar esse número. Quantas pessoas fazem? De 6 a 9%, a conta simplesmente não fecha. E não é porque as pessoas não querem, é porque, elas não se sentem atraídas pelo exercício. Lembra que eu te perguntei, você é agricultor, você é um soldado, e disseram que ela só vai ser saudável se ela for soldado, se ela treinar. Era uma série. Não é isso? E outro, querem que ela faça uma coisa que ela não tem prazer em um período de tempo em que ela quer estar fazendo outras coisas ou ela tem que fazer outras coisas. Então, o que eu tento levar para a empresa? E isso é uma recomendação. Só estou falando da minha cabeça. Mais um que eu vou liberar para você. Tá? Um editorial numa revista do Colégio Americano de Medicina do Esporte, do Dr. Bronk, em que ele diz: recomenda-se que a atividade física seja promovida durante a jornada de trabalho e não mais fora. Então vai se tornar uma obrigação da empresa promover o movimento dentro da jornada e não mais terceirizar a responsabilidade e oferecer um benefício no lazer e querer que ele faça. Talvez essa fique a mensagem. Que a gente consiga daqui a 5, 10 anos, assim como você busca que tenha uma cultura de felicidade, uma cultura de segurança psicológica dentro de uma empresa, eu busco que dentro de uma empresa existe uma cultura do movimento e uma cultura onde ser ativo é normal, onde o empregador se movimente dentro da empresa e aonde as pessoas possam sair de suas casas, do trabalho, já com tudo resolvido, para que ela possa viver e cuidar do filho, arrumar as coisas, viver o seu lazer sem que tenha que parar para fazer uma coisa que talvez não seja do perfil dela. Obrigado pela oportunidade, amigo. Demais, cara. Eu queria só fazer um encerramento antes aqui, cara. Quero te agradecer em primeiro lugar por todo o tempo aí disponível e tudo mais. Eu sempre faço um convite final aqui, cara, né? Tu já viu uma parede aqui, né, cara? O pessoal que tá acompanhando pela primeira vez, né? Isso aqui não é papel de parede, tá, pessoal? Isso aqui são post-its de verdade. E eu queria te convidar, cara, a me ajudar a preencher essa parede com uma frase. E eu queria te pedir uma frase. Eu sempre peço para todo convidado aqui uma frase para ir pro post-it, vai para as redes sociais. E por quê? Brevemente aqui a escolha dessa tua frase. Voltou aqui agora, me pegou de surpresa, né? Isso é bom, faz pensar, então vai sair do coração. Mas eu vou tentar usar uma frase em que eu tento levar para minha vida, tá? Que é: mesmo que você esteja muito cansado, force, se movimente, faça algo que vá te levar à excelência, à percepção de prazer. Só que isso só vai acontecer depois que você começar a andar. Rapidamente aí, comenta essa frase em instantes aí, só pra gente finalizar. O bem-estar que você busca e a felicidade que você sente, ou a excelência que você alcança, depende sempre do primeiro passo que você dá. E o primeiro passo que você vai dar vai depender da essência e da vontade e do propósito que você tem. Então, quando você está em um ambiente tenso, em um ambiente tóxico, um ambiente estressante, que é a sociedade hoje, a gente vive uma vida estressante, a tendência é que a gente espere que o bem-estar chegue para depois a gente se movimentar. E aí eu sempre digo para as pessoas, um exemplo que eu sempre dou é: às vezes você dorme mal, às vezes você está cansado, às vezes você está de mau humor, às vezes você está com percepção de que você está exausto. E aí você fala: amanhã eu ando. Só que até você andar, você já está com culpa, porque no fundo você queria estar andando. E ao invés de você encontrar felicidade no dia seguinte, você vai chegar no dia seguinte com a melancolia que você não fez no dia anterior. Então essa é a essência. Faz primeiro e colhe os frutos depois. E aí o exemplo que eu sempre dou: vou preparar agora com o meu menino, eu vou levantar e a gente vai brincar um pouquinho de bola, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro de atividade cognitiva. Esses 20 minutos para ele não tem preço. Demais, demais. Galera, Daniel Sandi, né? Obrigado, cara. Obrigado demais pelos ensinamentos, por dividir tanto aqui com a galera.
De verdade, né? Eu falando de felicidade, a gente tava no offline, a gente tava conversando um pouco antes, rapidinho, né? Que às vezes a ciência da felicidade, ela tá caindo num clichê, né? Mesmo o clichê do coaching, né? E a gratidão tá nessa vala já, né? E aí eu falar de gratidão às vezes parece um pouco piegas, mas no sentido genuíno da palavra aqui, cara, gratidão, né? Não, além da hashtag aqui, um sentimento de valorização, de agradecimento e valorização da vida, como diz o pesquisador, que é a definição disso, por ter dividido um pouco do teu conhecimento, teu tempo. E, cara, né? Faltou, cara, né? Eu ainda preciso ficar bom nisso, Daniel. Se você ainda não está inscrito no canal, se você ainda não clicou no link, se inscreve, clica no sininho, todo esse protocolo de rede social que eu sempre esqueço de fazer aqui, né? Segue o Daniel. Como é que a gente vai te perguntar? E como é que faz para encontrar o Daniel, para conhecer mais sobre o trabalho? Todo o meu trabalho está no LinkedIn, tá? É o lugar que eu escolho grande parte das minhas informações. A Pausa Ativa Ocupacional, que é um aplicativo que eu desenvolvi para ajudar empresas a implantar essa cultura, ele está disponível na loja. Nós temos a página no Instagram, onde tem outras ferramentas, outras informações que vão sendo liberadas. E se precisar falar comigo, se quiser uma ajuda, se quiser implementar, se quiser sensibilizar, eu não... Aí, trazendo um pouco do propósito motivo da gratidão, eu nunca deixo de atender ninguém, eu nunca deixo de dar espaço para ninguém, porque às vezes o tempo que eu dedico para mim em detrimento do outro pode ser o motivo do outro desistir da própria realidade, da própria vida. Então, se precisar, mande mensagem no privado no LinkedIn, entre em contato que eu vou parar, eu vou ajudar você e a gente vai construir a mudança junto. Tá bom? Beleza. Esse foi mais um episódio do podcast Estudos Dizem. A gente se encontra provavelmente num próximo episódio. Até a próxima.